Boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela está localizada lá na região da Península Balcânica e é um território extremamente recortado e rodeado pelo mar Mediterrâneo. Além de ser bastante montanhoso, como a gente pode perceber na imagem ali do lado, né? Nesta imagem, essa imagem é do Monte Olimpo, considerado um dos montes, a montanha mais alta do território grego. Eles têm um litoral extremamente extenso, poucas áreas férteis para a prática da agricultura e da pecuária, por isso eles acabaram se destacando principalmente pelo comércio marítimo com outras localidades. A história da Grécia Antiga, ela é dividida por vários períodos, né, mas ela tem 5 períodos principais. O primeiro deles é o período pré-homérico, que é a ocupação dos povos que formaram a sociedade grega antiga. O período homérico, que é a formação dos genos. O que são esses genos? São comunidades familiares. E esse período homérico, ele é descrito na Ilíada e na Odisseia por Homero. O período arcaico, que é a formação das polis, que deram origem às cidades que nós conhecemos hoje, e o período clássico foi o apogeu da cultura grega, que acabou se difundindo para diversos lugares da Europa e também da Ásia, em especial para o Oriente. E esse período também é conhecido como helenístico, que é a decadência e o choque, né, dos povos gregos, quando eles acabam entrando em conflito, principalmente com os romanos e os povos macedônios, nessa tentativa de difundir a sua cultura pelo mundo. Também nesse período, né, os povos gregos, a base da economia deles, então, era o comércio. Eles praticavam a agricultura, cultivando trigo, centeio, cevada, vinhedos. Devido ao relevo acidentado, eles não tinham várias extensões de terras férteis para cultivo desses gêneros, por isso eles se dedicavam ao comércio marítimo e à criação de pequenos animais, como cabras e ovelhas, já que o gado bovino necessita de uma extensão territorial muito grande para ser criado. Também vendiam para diversas colônias no mar Mediterrâneo o azeite, o vinho e o perfume dentro de ânforas. Essas ânforas, como tem um modelo ali na foto, né, era uma espécie de jarro feito de argila queimada, decorada, altamente decorada, e nela eram guardados tanto o azeite quanto o vinho e o perfume. Também existiam ânforas que eram feitas para armazenar as sementes que eram cultivadas no ano seguinte. Também na imagem ao lado aqui a gente percebe uma moeda de metal aonde é cunhada a representante de uma deusa protetora daquela localidade. Então eles já cunhavam madeiras de metal neste período. Então isso aqui é um mapa antigo da antiga Grécia, né? Ao contrário do que a gente tem hoje, a Grécia ela não chegou a formar um estado unificado, ela tinha vários territórios e cada território tinha sua independência política e econômica. A polis, em cada uma delas existia, né, uma polis, e existia a sua própria organização social, política, religiosa e econômica. As principais cidades-estados, né, da Grécia Antiga foram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Mas Esparta e Atenas são as que mais se destacam na história mundial. As polis, elas eram formadas por algumas vilas, né? Alguma área agrícola onde eram cultivados os gêneros alimentícios, e o seu núcleo principal era uma espécie de praça onde era realizado o comércio e a troca de produtos entre as pessoas que
viviam naquele território. Então aqui na imagem a gente tem, né, uma ágora na cidade de Tiro e tinha função de praça central e ali era realizado o comércio entre as pessoas. A Acrópole é a região mais alta, né? Sempre o monte mais alto era utilizado para a construção dos templos em homenagem aos deuses, e ali a gente tem a construção do Paternon ao fundo, né? No alto da montanha, que acabou passando por diversos terremotos e diversas guerras, mas ainda está em pé para contar a história dos gregos antigos. Período pré-homérico, né, quando os aqueus, jônios, eólios e dórios chegaram e se fixaram na região, e eles acabaram passando por diversas invasões de outros povos e acabaram formando então a cultura grega que a gente conhece. Esse período ele é descrito na Ilíada e na Odisseia por Homero, né, no período homérico, e ali a gente tem um busto da figura de Homero, que foi um dos principais representantes dessa cultura, desse legado cultural da Grécia Antiga. No período homérico, então, eles se organizavam em pequenos genos, que eram pequenas comunidades agrícolas, governadas pelos eupátridas, né, que são os parentes próximos. Os governantes sempre eram as pessoas mais antigas, mais velhas daquela comunidade, e eles acabaram também se difundindo para diversas áreas, né, diversas regiões, inclusive chegando ao Egito e à Península Itálica, que foi parte dela dominada pelos antigos povos gregos. No período arcaico, algumas cidades gregas, até então governadas por soberanos, aboliram a monarquia e acabaram substituindo por pequenos governos aristocráticos. E em Atenas, especificamente, houve a formulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, um governo, né, da maioria, marcada pela participação do cidadão, principalmente na questão da política, e era completamente diferente de Esparta, que se destacava pelo militarismo e também pelo espírito guerreiro. Atenas e Esparta, cada uma em seu momento, conquistaram a hegemonia do mundo grego, mas as rivalidades entre elas fizeram com que elas acabassem se autodestruindo uma à outra, né? Então a mescla dessa cultura grega, principalmente das cidades-estados de Atenas e de Esparta, fizeram com que surgisse o helenismo. A política em Atenas, ela era mais dedicada à igualdade social, à igualdade das pessoas, porém, mesmo assim, nem todas as pessoas podiam participar da vida política da Grécia Antiga. Mulheres, guerreiros, mendigos, soldados, etc., eram excluídos da vida pública nessa antiga civilização. Então, está citado aí, né, para não se enganar, que a democracia ateniense era bem diferente da nossa. Mas quem era cidadão e participava da Grécia, da democracia em Atenas? Então, apenas os grandes proprietários de terra, donos de escravos, as pessoas mais ricas é que tomavam as decisões políticas. As mais pobres, elas tinham que participar, mas elas não tinham direito a voto, direito à sugestão, ou até mesmo de se manifestar para alguma tomada de decisão política. A sociedade de Atenas. A sociedade de Atenas, ela era dividida entre eupátridas, georgóis, demiurgos e metecos e os escravos, cada um deles, né, com as suas principais características. Os eupátridas eram os bem-nascidos, os donos das terras, os georgóis formados pelos pequenos produtores, os demiurgos eram os comerciantes e artesãos, os metecos eram os estrangeiros, os comerciantes livres, mas sem direito político. E os escravos, como o próprio nome já diz, eram escravos, prisioneiros de guerra, e eles realizavam diversos ofícios.
A educação em Atenas, ela era baseada na política e na democracia. A mulher não tinha direitos de participar tanto da vida política quanto econômica. Ela só podia sair de casa acompanhada pelo pai, pelos irmãos ou pelo marido, depois de casada. Se caso ela se casasse e o marido não gostasse dela ou não gostasse das atividades realizadas por ela, como dona de casa, ele podia devolvê-la à família. E por essa, por sua vez, acabava não aceitando a devolução, fazendo com que estas mulheres muitas vezes vivessem em casas destinadas às viúvas, né? E muitas delas tiveram que se prostituir para conseguir sobreviver. Esparta era um pouco diferente de Atenas, dedicava-se ao militarismo. Desde muito cedo, os jovens meninos eram levados ao exército para serem treinados para que se tornassem exímios soldados e pudessem participar das guerras em geral. E ela era formada pelos espartanos, periecos e ilotas, né? Essa era a formação da sociedade espartana. Muitas vezes, né, esses meninos, quando eles eram levados, né, até os 7 anos, eles eram criados pela sua família. Depois de ser vistoriados, né, se eles não tinham nenhuma má formação, porque as crianças com má formação ou alguma deficiência física visível eram jogados do alto das montanhas para que elas não transmitissem a sua má formação às futuras gerações. Então, somente crianças perfeitas eram deixadas vivas. As que não nasciam perfeitas, elas eram mortas. A partir dos 12 anos, eles eram levados ao exército, e estes meninos, eles não podiam cortar o cabelo, não podiam se casar, não podiam ser donos, ser proprietários de terra até os 30 anos de idade. Depois dos 30 anos é que eles podiam, né, eles tinham uma liberdade maior, se aposentando a partir dos 60 anos de idade, como soldados, né? A mulher, muitas vezes, na sociedade espartana, ela podia aprender a lutar, a montar a cavalo, mas ela era proibida de participar das guerras. Ela ficava na defesa da família, da casa, da propriedade. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Até mais.